Glória a Deus, amém? Então, assim, se você tem um chamado, irmão, eu tenho certeza, se você tiver na mesma visão, unção, para onde você for, vai prosperar o seu ministério. Pode ter certeza, onde você estiver, vai prosperar o seu ministério. Amém? Amém. Mas vamos lá, vamos dar início, né, à escola bíblica. A Jéssica vai botar aí que é o tema principal de Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios é o tema principal também do estudo. E irmã Slaine vai fazer uma pergunta que ela fez a mim, que ela disse que tinha uma dúvida antes. Segura aí, irmã, por favor. E essa dúvida, ela tinha perguntado para alguém. Ela tinha perguntado para alguém foi a dúvida sobre o apostolado. E essa pessoa deu a resposta a ela, não é? Aí essa dúvida, sua irmã, é bom você perguntar na igreja, porque a sua dúvida, às vezes, é a dúvida de outra pessoa. Talvez você tenha essa dúvida, ela disse, agora eu estou entendendo, mas antes eu não entendia. Né? Explique como foi que aconteceu, irmã. Pai, Senhor, igreja. Eu perguntei a um pastor por que tinha pessoas que eram apóstolos. Aí eu perguntei se ainda existia apóstolos, poderia existir apóstolos nos dias de hoje. E ele respondeu que não. Ele disse que não podia e disse, quem foi? Jesus consagrou eles, porque Jesus chamou os 12 apóstolos. E eu fiquei sem entendimento, né? Aí depois o pastor Roberto deu o ensinamento e eu vi que pode sim. Por isso que é bom a gente estar atento, não é? Porque nem todos crêem. Aí eu disse, isso é falta de entendimento. Eu até fiz umas perguntas. Eu disse, olha, claro que a gente nunca vai querer debater com ninguém, nem provar nada para ninguém. A gente pode até falar no sentido de a gente ver. Se ele quiser ouvir a sua opinião concernente à palavra, você pode falar. Mas também se for no sentido de debater, nem fale. Amém? Mas o que eu quero dizer aqui também, antes de eu comentar sobre isso, é o seguinte. A gente tem que ter segurança em Deus. No sentido assim, irmão. Porque, por exemplo, você está aqui, mas você ouve um pregador pregando, porque ele é famoso, porque ele é conhecido, ele fala alguma coisa, aí você já chega com aquela ideia e começa a falar para outras pessoas. Não é assim, 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 porque você acatou aquela ideia. Antes você nem pensava assim, aí acatou aquela ideia, ficou com aquela ideia e pronto. Por exemplo, esse pastor, ele tem culpa? Ele não tem culpa. Ele não se aprofundou na palavra. Ele pegou uma ideia de uma crença de alguém. E ele continua com aquela ideia que não existe apóstolo, porque o apóstolo ele tem que ser enviado diretamente do Senhor e tal. Então ele vai pregar. Mas ele está pregando a palavra como ela deve ser pregada? Não está, não é verdade? Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente vai ouvir. Não é? Então não acate, não fale imediatamente. Você ouviu alguém, você diga assim, porque ele está na televisão. Isso não quer dizer nada não, irmão. Não é? Tem muitas pessoas que estão na televisão, mas ele não ensina a palavra. O diabo também dá dinheiro a pessoas. O faz com que o dinheiro chegue para que eles sejam famosos. E a palavra não seja pregada como ela deve ser. Amém? Aí eu disse assim, essa é fácil, vamos fazer algumas perguntas. Fazer algumas perguntas sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A mesma pergunta que eu fiz à irmã Slaine. Eu disse, Efésios, bota o versículo 11. O livro de Efésios foi escrito antes ou depois da morte e ressurreição de Cristo? Quem sabe dizer? Depois. Vocês concordam?
Se o livro de Efésios foi escrito depois, deixa eu fazer outra pergunta. O livro de Efésios foi escrito para quem? Para a igreja, justamente. Foi escrito para igreja. Então, tanto ela é escrita para a igreja da época, como é para escrito para a igreja de hoje. Aí é a pergunta. Aí se o cara vai e diz, você concorda? Se ele entender, se ele conhecer a palavra, eles concordam. Efésios. Quem foi que escreveu o autor? Paulo. Foi para a igreja? Foi para a igreja. Então, se é para a igreja, ela está atualizada. Amém? Aí você vai dizer, então vamos ler aqui uma passagem. Aí nós começamos a ler, Efésios 4:11. Vamos ler todo mundo, olha para lá. E ele deu uns como apóstolo. Opa, você parou, deu como quê? Aí ele vai ler, apóstolo. Né? Quem foi que deu? Jesus. Porque se você ler os versículos anteriormente, você vai encontrar nos versículos anteriores dizendo que aquele que subiu cativeiro, volta, Jéssica, volta para o 10, vamos encontrar isso. Aquele que volta para o 9, vamos analisar a escritura. Volta para o 8, volta para o 7. Pronto. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Versículo 8. Note esse versículo, irmão. Esse versículo é uma base para você. Por isso foi dito. Vamos prestar atenção, irmão. Vamos entender a palavra. Por isso foi dito. Subindo ao alto. Quem subiu ao alto? Jesus. Está falando da ressurreição. Levou cativo o cativeiro. O que é cativeiro? Prisão. Diga prisão. Aí eu faço outra pergunta. Eu disse para esse mesmo pastor, que nós não vamos citar nome, viu? De ninguém. Isso aqui é a aula da palavra. Nós vamos, se der tempo, nós falamos sobre a unção profética, porque eu tenho que ir falando de acordo com o que o Espírito vai guiando. Essa matéria é muito estendida, irmão. Porque talvez você já tenha visto eu falar isso. Mas eu falei na pregação. Uma coisa é eu falar na meditação. Uma coisa é eu falar analisando com você, lendo pacientemente, olhando a Escritura, observando o quê? A Escritura. Jesus não disse, analise a Escritura. Analise as Escrituras. Nós estamos o quê? Analisando. Né? Aí diz prisão. Certa vez, eu fui falar para esse mesmo rapaz, eu fui falar para ele, que na antiga aliança, as pessoas não eram nascidas de novo. Aí ele ficou, disse, não, como é que pode? Então eles morriam e iam para o inferno. Eles morriam e iam para o inferno. Iam. Bota lá Lucas não sei se é 16. Depois nós voltamos para esse texto. Viu? Vamos montar o quebra-cabeça. Vamos montar, para a gente entender. Lucas 16. Isso é matéria mesmo de escola. Eu acho que é 16. Vê aí. É 16? Vamos. Bota mesmo na parte que começa, de Lázaro. É aí mesmo que começa? É. Pronto. Vamos analisar a Escritura. Dizia Jesus também aos seus... Havia certo homem rico. Vamos analisar. Tem essa eu vou citar o nome. Esse eu cito. Eu não tenho medo, não. Adventista do sétimo dia. Não estou citando questão de menosprezar. Eu estou citando no sentido de cuidar do rebanho que Deus me deu. Vocês estão compreendendo? Não é menosprezando. Não é dizendo que... Eu creio que há salvação no meio deles. Como eu creio que há salvação no meio do catolicismo. Vocês sabem que eu creio disso. Que a salvação é dada por um novo nascimento e pela graça. Não é? Então o cara pode estar lá dentro, no meio da idolatria, mas ele pode ter nascido de novo lá dentro. Né? E ele não vai ser cobrado. Como eu vou ser cobrado? Porque Deus me mostrou algo que não mostrou a ele. Então ele não pode ser cobrado.
Então um católico lá que ainda anda com terço e está em casa, mas está lá, mas nasceu de novo, ele é salvo. Os pecados dele foram perdoados. E aí? E aí, quem somos nós para julgar? Agora, se eu tivesse com o conhecimento que eu tenho, com a responsabilidade que eu tenho, praticando o que ele praticava, com um texto na mão, alguma coisa desse tipo, eu podia perder a salvação. Porque isso é renegar. Estão entendendo? Então, no começo, Jesus disse assim: havia um certo homem rico. Aí, algumas igrejas creem, tipo assim, isso aí foi uma parábola. Não, isso não foi uma parábola. Isso foi uma realidade. Como é que eu sei, pastor? Observe esse nome, havia. Diga havia. O que significa havia para você? Justamente. Mesmo que fosse parábola, eles ainda estavam errados, não era? Era. Já tinha acontecido, Jesus estava comparando algo que é real. Mas eu vou até tirar esse ponto, porque é um questionamento que eles têm. Por que pastor sabe disso? Porque Deus me colocou um tempo lá. Olha como Deus sabe trabalhar, né? E eu aprendi muita coisa lá. Entendeu? Aí tem lá, havia. O que é havia? É uma afirmativa. Ele está dizendo que aconteceu, havia um homem. Havia o quê? Um homem rico. Ele está contando de uma situação que tinha um mordomo. Vamos analisar a escritura. E este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. É isso aí mesmo, né? É, né? É isso aí mesmo. Ainda estou duvidando. Não tem que ser Tomé. É o versículo 19. É 19, estava errado, tá vendo? É o 19. Vai para o 19. Olha aí. Eu achei muito parecido porque tinha havia. E eu sabia que tinha desse havia mesmo. Vamos lá. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Amém. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, se eu não me engano, eles também não acreditam na existência do Espírito. E nem na eternidade do inferno. Eles creem. Se eu não me engano, porque são tudo parecidos. Mas, né? Para não deixar eu mentir, né? Eu não estou falando isso para menosprezar, não, mas isso é um zelo, viu? Vocês estão me entendendo? Vamos lá. Ora, havia um homem. Ninguém está com raiva de mim, não? Por causa disso. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura. Havia o quê? Está dizendo, olha, isso aconteceu. Jesus está falando, isso aconteceu. Vestia de púrpura e de linho finíssimo. E todos os dias regalava esplendidamente. Uma vida à toa, vamos dizer assim. Versículo 20. Vamos analisar. Nós já vimos muito isso, mas vamos analisar. Vamos todo mundo olhando para a terra. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlcera. Amém? O qual desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Presta atenção, o mendigo morreu. O que morreu? Sempre eu pergunto isso. O que morreu? O corpo, né? Porque a Bíblia está dizendo que os anjos levaram ele. Não levaram o corpo. O corpo foi para o sepulcro. Levaram o espírito. Estão compreendendo? Para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Amém? Isso que Jesus está falando é algo do Antigo Testamento. Não é do Novo. Estão entendendo? Raciocina. No Hades, o que é o Hades? Ergueu os olhos estando em... Isso era o rico.
Estava no inferno, o espírito dele. Olhos, diga, espírito tem olhos. Viu. Compreendeu? Estava no inferno vendo. Tem gente que diz, quando morreu acabou, ninguém sabe de nada. Mesmo que for no inferno, não sabe nem que tem família. Sabe. Ergueu os olhos. Epa, calma, volta. Ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro estava salvo, volta, deixa lá. Lázaro estava, mas estava onde ainda? No inferno, era? Só que era separado. Amém? Mas ele estava no inferno. Pastor, onde é o inferno? Centro da terra. Está escrito na Bíblia. Você lembra onde é o versículo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se alguém lembrar aí, me ajuda aqui. Tem gente que diz o inferno é aqui na terra. Eu digo, debaixo dos meus pés. Deixa eu ver se eu acho aqui, viu? Você pode ver que a maioria das pessoas que morrem, elas que vão ao inferno, que tem aquele relato de vida após morte, as que desceram ao inferno, elas dizem, sempre é um relato só, descendo. Não é assim? Se eu for procurar agora, eu acho que eu vou gastar tempo. Não sei se é no mesmo versículo de Efésios. Se eu não me engano é Efésios mesmo. Mas já nós vamos chegar lá. É mesmo, é Efésios. Mas não vai agora não, viu, Jéssica? Todo mundo olhou lá. Onde é que Lázaro estava? Vamos lá, versículo 24. Ele está falando do Hades, inferno. E clamando disse, está falando do rico: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele estava clamando. Se Pai Abraão tivesse, está falando de Abraão. Se Pai Abraão tivesse lá no céu, ele não tinha como clamar e ver ele. Porque aí está dizendo que ele viu. Então ele estava no mesmo lugar que ele estava, porém, onde havia uma separação. Vamos lá? E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo. Outra coisa, vocês estão vendo que ele, sentimento, tem misericórdia de mim. Vocês estão vendo dor? Aí, inferno sente dor. Estão entendendo? Para que molhe a água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Foi um conselho que eu dando para uma pessoa ontem. Ela disse: eu estou pensando muito em me matar. Eu digo: você conhece a verdade, viu? Você pensa que se a vida aqui está ruim, lá, esses sentimentos tudo acompanha. Depressão, tudo acompanha a pessoa no inferno. Eu vou me matar porque eu vou tirar esse sentimento da minha vida. Tira não, irmão. Piora. É onde as pessoas se enganam. Elas pensam que vai tirar esse sentimento de tormento. Não, lá que vai ser atormentado. E clamando, diz: Pai Abraão, eu não está vendo que não tem condição de eu, numa pregação, onde tem muita gente, eu estou ensinando detalhadamente como ensinar a escola bíblica. As pessoas que não vêm para a escola bíblica, elas não entendem a palavra como deveriam entender. Amém? Aí dizia, para que molhe na água, vamos ler todo mundo, a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Era o espírito dele. Amém? Outra coisa aqui que a gente suga desse texto. Muitas pessoas dizem: oh, pastor, e quando não entendo? Vamos supor, pastor, e o espírito? Como é o espírito? A forma do seu espírito é a forma que você tem agora. Amém? Vamos lá, versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que? O quê? Lembra-te. Diga comigo, lembra-te.
Estás lembrado lá na terra, o gozo que tu tinha, o dinheiro, e tu não queria me dar ouvido à minha palavra. Estás lembrado? Quem está no inferno, irmão, sabe por que está lá. Ele sabe da sua família. Ele não tem contato com os que estão aqui, mas ele sabe. Sabe por que está sentindo dor, desespero, agonia, tristeza, depressão, solidão. Não tem porque tem os cães perto dele. Irmão, isso é sério, irmão. Isso é tão sério, a gente não imagina. Toda vez que der vontade de se desviar, vá para casa e leia esse capítulo aí. Lucas, leia. Quando se esfriar, eu estou me esfriando. Espera aí, eu já sei. Lucas 16, a partir do 19. Aí no instante o fogo entra. Eu duvido não entrar, irmão. Imagina você um minuto fora da... Meu Deus, é perigoso demais. Aí o cara diz, mas ele pode se salvar. Eu sei que pode, mas é arriscado. Eu sei que o cara no mundo, nascido de novo lá, eu sei que o diabo pode tocar na alma dele, no corpo dele, matar ele. Eu sei que pode ser salvo, mas eu não vou dizer que verdadeiramente vai ser, então eu não vou arriscar. Essa é a questão. Não é? Que a pessoa diz, mas não é a misericórdia. Eu sei, mas eu não posso dizer. Então é muito arriscado. Eu não me arriscaria. Diz porém Abraão, filho, lembra-te de que em tua vida, olha, em tua vida, a vida onde? Na terra. Essa conversa foi lá no inferno, irmão. Foi lá dentro do inferno. Lembra que tua vida recebeste os teus bens e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. 26. E além disso, entre nós e vós está posto um grande... Pronto. A única coisa que Deus não deixava era os que morriam no Antigo Testamento, porque eles criam na promessa. O Messias não sabia quem era, mas eles criam. O fato deles crer, houve uma proteção divina. Vocês vão ter que ir ao inferno. Porque ele ainda não veio, nem morreu, nem vocês são nova criatura. Porém, peraí, eu vou separar um lugar aqui para vocês não ser atormentados. Aqui vocês é consolado, e aqui os que não creram na promessa vão ficar aqui aguardando o julgamento final. Só que em tormento. Aí ele diz, um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para nós. Estão compreendendo? Então, eu fui dizer isso para a pessoa, que quem morria antes de Jesus morrer e ressuscitar, não havia pessoas nascidas de novo. Aí ele disse, então quer dizer que tudo ia para o inferno? Aí pronto, se eu fosse dar uma aula lá, ele não estava querendo aceitar, mas tudo ia para o inferno. Tudo ia para o inferno, só que não por tormento. Havia uma separação. O novo nascimento, quando foi que aconteceu? Vocês estão lembrados que lá em Gênesis, eu falei isso lá em São José, mas eu vou falar detalhadamente. Vocês estão lembrados que lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e fez o quê? Soprou. Fez o homem, aí soprou. Naquele sopro ali, formou um espírito que habitou dentro do homem e deu vida ao corpo, que é você que está dentro aí. Estão compreendendo? É o seu espírito. Esse homem já nasceu, se levantou com a vida de Deus dentro dele. Não conhecia pecado, não tinha medo, falava com Deus abertamente. A natureza de Deus estava dentro dele. O que foi que aconteceu? Aí vem o maldito Satanás, que já tinha se corrompido, tinha se desligado de Deus, conduz o homem ao pecado, e a Bíblia diz que o pecado leva à morte. E Adão morre, espiritualmente. O espírito permanece dentro dele.
Mas a vida de Deus é retirada. Por causa do pecado. Estão entendendo? Sequentemente, a descendência de Adão começa a nascer. São pessoas mortas. Estão entendendo? Oh, meu Deus, a Bíblia é linda demais. Se você estudar analisando, é linda demais. Aí, tinha que um vir a essa terra, mas tinha que ser pleno. Se nascesse do homem e da mulher, nascia morto. Aí Deus tem a ideia. Nasce do Espírito Santo. Que é Jesus. Aí ele não nasce morto, ele nasce com a natureza de Deus, que se chama Jesus. Aí ele sim pode ser o substituto do homem, porque ele não habita sujeira nem pecado. Aí ele pode pagar os teus pecados. Quem está entendendo? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Aplauda Jesus. Aí ele se entrega, morre, não é? Ele recebe toda a natureza pecaminosa dentro dele. E ele morre. Né? Porque para ele morrer, ele precisou morrer na natureza dele também. Houve separação. A natureza de Jesus, morre. É a substituição. Amém? Por isso que lá em Gálatas, capítulo 3:13, abra aí, Jéssica. Capítulo 3:13. Gálatas capítulo 3:13, já nós vamos voltar para Efésios. Gálatas 3:13, diz assim, ó. Presta atenção, leia comigo. Vamos lá, todo mundo na tela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Fazendo-se o quê? E se eu disser a alguma pessoa, Cristo se fez maldição em meu lugar, a pessoa vai me chamar de um herege. Mas a Bíblia diz. Vamos ler. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Jesus foi pendurado em quê? Ele se tornou o quê? Mas antes dele se tornar maldito, quem era maldito? Olha para seu irmão e diga, você. Aí ele se torna. Porque ele sendo maldito, você é bendito. Não é forte? Vai para o 14. Para que ao gentil viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito Santo, o novo nascimento. Amém. Está lembrado que eu falei ainda agora que Deus soprou, fez lá em Adão vivo, depois ele morre, não é? Aí Jesus morre. Jesus desce para onde? Muita gente diz, mas por que Jesus desceu ao inferno? Não, ele desceu lá para dar um bicudo em Satanás. Você já parou para raciocinar? Quem ia para o inferno? Esse preço do inferno era para quem? Se Jesus foi meu substituto, ele foi fazer o que no inferno? Substituir seu pecado. Pagar o que era para ser pago. Receber o que nós íamos receber. Irmão, quando Deus me revelou isso, no meu coração, eu no muro de casa, eu já falei isso na igreja, comecei a chorar. Porque, pode até dizer, isso aí é um herege, mas é a Bíblia que está dizendo. O que é substituição? Substituição era algo, que, por exemplo, Daniel, tu vai estar aqui no inferno. Tu ia para cá, fica sofrendo aí. Substituição é disso, não. Deixa eu sofrer no teu lugar. Isso é substituição. Aí onde Satanás foi derrotado. Porque ele achou que tinha vencido o Filho de Deus. Deus trabalha com legalidade.
que é legalidade? Aquilo que é legal. Legalidade, diga comigo, legalidade é aquilo que é legal. Diga, Deus é justo. Ele é justo. Ele anda em retidão. Por que ele não faz? Porque muitas pessoas dizem, por que Deus não resolve tudo de uma vez? Porque ele não tem essa legalidade para fazer. Ele ia usurpar a própria palavra dele. Por quê? Satanás ganhou essa legalidade lá no jardim, quando Adão entregou a ele. Então ele não pode fazer. Por isso que a igreja precisa orar para ele fazer. Estão entendendo agora? Vai abrindo o entendimento. Está abrindo o entendimento? Está abrindo, irmão? A igreja precisa orar para Deus fazer. Então ele não faz. Até Jesus entregar o reino a Deus e Satanás ser lançado. Aí volta tudo de novo. Mas vamos voltar só um pouquinho aqui. Lembra que eu disse, Deus soprou. Aí a vida Adão viveu, depois morreu. Jesus pagou toda a penalidade e ressuscita. João capítulo 20. Abre aí, Jéssica. Presta atenção. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 19. Isso aqui já é Jesus ressuscitado, antes de subir ao Pai. Vamos ler, olha lá na tela. João 19. Analisa comigo, nota esse texto aí. Analisa comigo. Vê se a escritura não se bate. Em tudo, irmão, é incrível, olha. Chegando, pois, à tarde, todo mundo lá. À tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os seus discípulos reunidos com a porta cerradas. Cerrada é o quê? Trancada, né? Por medo dos judeus. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Chegou Jesus. Porta trancada, Jesus entra por as paredes. Faz pluf. E não era espírito não, era um corpo glorificado. É o mesmo corpo que a gente tem. Vai ter, né? Perdão. Nós vamos receber o corpo. Ele foi o primeiro. É verdade. Como super-homem mesmo. Onde o cara diz, eu estou aqui, eu quero ir lá em São Paulo. Faz. É. As portas estão trancadas. Mas isso não era espírito não. Jesus provou. Não, isso não é espírito não. Vem aqui, topa aqui. Isso aqui é carne e osso. Só não tem sangue. Topa aqui, Tomé. Mas como é que pode? Tu atravessou a parede. É porque esse corpo tem uns poderes espetaculares. Pra que isso? Isso é para um milênio. Tudo se encaixa, bicho. Isso é para um milênio. Para a gente ajudar a desenvolver as pessoas que ficaram no milênio. É a igreja que vai fazer esse trabalho. Estão entendendo? Vamos terminar, Léo. Chegando, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas cerradas, trancadas, por meio dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meu meio e disse-lhe, Pai seja convosco. Versículo 20. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Eita, ele ressuscitou mesmo, ele é um enviado, ele é um Messias, nós podemos crer. Versículo 21. Vamos lá, 21. Disse-lhe então Jesus, segunda vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora a charada está no versículo próximo. Segura aí, Jéssica, não bota agora não, deixa todo mundo curioso. A charada está no próximo versículo. Oi? A charada está no próximo versículo. Lembra que Deus soprou lá em Adão? O homem com a natureza de Deus. Ele peca, perde a natureza de Deus. Jesus vence tudo. Versículo 22. Olha o encaixe. Olha o encaixe. Todo mundo lendo lá na tela. Jesus ressuscitado. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebeu o Espírito Santo. Que é isso, pastor? Daniel está morto aqui, espiritualmente. Os discípulos estavam mortos espiritualmente. Se levanta. Mortos espiritualmente.
Jesus disse, agora Jesus chega, olha o cenário. Atravessa a porta. Aí lá os discípulos, lá é o Senhor mesmo, mas está morto. Morto. Diz, é o Senhor mesmo, ele veio, é Jesus, é o Filho de Deus, mas está morto. Que morto? É assim, um morto espiritual. Aí Jesus vem e disse, eu vim. Eu tenho autoridade. Nessa forma vocês não vão para o paraíso, vocês estão mortos. Aí ele faz o que Deus fez lá no princípio. Receba o Espírito Santo. Aplauda Jesus. Dá um glória a Deus mais forte. O que aconteceu nesse momento? Um novo nascimento. Nós estamos quase qualificados como Adão, lá no começo. Mas pastor, por que quase? Por que não completamente? Porque a primeira parte foi solucionada. Qual foi a primeira parte? A recriação do nosso espírito. Qual é a segunda parte? Que nós vamos participar? O corpo glorificado. Lembra que eu digo na igreja? É por isso que nós precisamos morrer. O corpo. Como é que o espírito recriado vai receber o corpo glorificado se não morre? A não ser que seja na transformação do arrebatamento que está escrito na Bíblia. Compreenderam? Compreendeu isso? Eu saí de um canto que ia falar de um profeta que estava falando de apóstolo para rodear isso tudo e para falar isso. Mas estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então entendemos na existência do inferno. Entendemos hoje, quem morre não vai mais para lá. Tudo já foi resolvido, vai para onde? Para o paraíso, não é? O Espírito vai direto para o paraíso. Amém? Então volta lá para Efésios, capítulo 4, versículo, qual era? O 9, era? Nós estávamos no 9, né? Eu vou finalizar, viu? Eu creio que se Deus permitir, nós vamos falar um pouco sobre o profeta. Vamos ler lá, versículo 9. Ora, isto subiu, versículo 8 antes. 4, versículo 7. Mas a cada um foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo, versículo 8. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo. Lembra que eu entrei nesse assunto por causa dessa palavra? Quem foi que subiu ao alto? E ele levou quem? Cativeiro é o quê? Prisão. Levou cativo. O cativeiro. E deu dons a um homem. Quem foi essas pessoas que Jesus levou? Os que estavam no seio de Abraão. Está vendo que tudo se encaixa? Se ele levou alguém que estava cativo, levou da onde? De lá. Os que morreram na esperança. Moisés, Abraão, João Batista. Todos que morreram, Josué, Caleb. Oi? Paulo não, Paulo já é da Nova Aliança, né? Todos os profetas que morreram na promessa, não foi em vão. Aí ele foi lá, diz, agora vamos ver Jesus chegando lá no inferno, ele pagou a penalidade, e foi a hora que Cristo foi tirar, que Deus tirou ele pelo poder do Espírito. E ele disse, agora eu tenho autoridade. Eu sou a promessa que vocês esperaram. Vamos? Vamos subir? Ou quer ficar aqui nesse lugar aqui no seio de Abraão? Vamos subir ou quer conhecer o lugar lá? Aí ele levou. Vamos ler? Presta atenção. Porque se você desviar sua mente em outro pensamento, você não entende. Vamos lá. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativeiro, deu dons aos homens, que é os que ficou na terra. Versículo 9. Ora, isto ele subiu. Quem subiu? Subiu que é. Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Olha onde é o inferno.
As partes mais baixas da onde? Ele não desceu ao inferno. Onde é o inferno? Partes mais baixas da terra. Centro da terra. Amém? Aí eu vou fechar aqui com esse texto, versículo 10. Aquele que desceu, que é Jesus, é também o mesmo que subiu. Estão entendendo? Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Que subiu muito acima de todos os céus. Então existe o céu em cima de todos os céus. É onde o Pai está. Para cumprir todas. Por isso que Pedro disse assim, as cartas de Paulo é difícil de compreender, mas aí ele começou a elogiar Paulo lá. Tem um texto que Pedro diz isso. Porque realmente é difícil, irmão. Uma pessoa que não tiver o Espírito de Deus, ela não vai compreender essas coisas que eu estou falando. Tem que nascer de novo. Amém? Nasceu também é o mesmo que subiu para cumprir todas as coisas. Versículo 11. Ele deu uns como apóstolo. Amém? Para agora. Quer dizer, lembra que eu ensinei? A qualificação dos apóstolos de hoje não é a mesma qualificação dos apóstolos do Cordeiro. Estão entendendo? Mas isso não diz que não quer dizer que não existe apóstolo. E outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Aí a outra pergunta, se a pessoa não acreditasse, eu disse, meu filho, se não existisse apóstolo, não existia também nem profeta, nem mestre, nem pastores, nem evangelista. Mas por que tem que existir apóstolo, profeta, evangelista e pastores e mestres? Para quê? Você já parou para perguntar isso? Para quê? Resposta no versículo 12. Vai, Jesus. Para quê? Tendo em vista, olha para mim para a tela, todo mundo. Tendo em vista, Jesus estava em vista o futuro, o aperfeiçoamento dos santos. Quem é os santos? A igreja. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os 5 ofícios edificam o quê? Aí é onde entra. Preste atenção. O mestre. O mestre. Vocês querem que eu ensine até 11h30 ou pare? O mestre. Vai se identificando com os chamados. O mestre, quando começar a se identificar, você vai se encontrar. Agora eu estou entendendo o que eu sou. Aí você não vai sair por aí dizendo eu sou isso. Você vai aperfeiçoar o seu chamado. Estão entendendo? O mestre, o coração dele arde. Ele é minucioso na palavra. O que eu estou fazendo? Sempre a unção de mestre acompanha um pastor, um apóstolo. Raramente vai acompanhar um evangelista. Evangelista até fala mal dos mestres. Porque não entende a palavra. Porque quem entende não é para aperfeiçoamento. Então eu preciso de alguém como evangelista, que o reteté, ele consiga fazer o reteté aqui, preciso. Mas só o evangelista faz crescer uma igreja? Eu preciso do mestre. Eu tenho a unção de mestre. Estou dizendo só para edificação, vocês entender. Eu tenho a unção de mestre na minha vida. Para que é o mestre? Para isso. O evangelista consegue fazer isso? O evangelista só tem um pensamento: ganhar alma e botar o povo para rodar no reteté. E ver a igreja gritando. Se ele chegar aqui, meu filho, e a igreja, ele pode até pregar. A palavra entrou no coração, o cabo saiu cheio da palavra. Mas se ninguém deu um glória a Deus, não pulou nem rodou, ele diz, o culto não prestou. Porque ele é evangelista, é a natureza dele. Mas o mestre, ele já sabe, ele está pregando, às vezes a pessoa não fala nada, está quietinho, mas ele sabe, o culto foi abençoado, as pessoas receberem. O mestre, ele gosta, ele ama. Ele tem um desejo de analisar a Escritura. Isso não impede de vocês todos analisarem. Mas a sede do mestre é maior. Isso está identificando o teu chamado. O mestre ele tem sede, ele quer estar todo momento estudando. Está estudando. Ele vira à noite, madrugada,
Talvez você diga, mas eu não consigo, pastor, porque você não é mestre. Não vai fazer o que você não é. Cria um hábito de meditar, porque é uma obrigação. Mas o mestre é diferente. Ele passa a noite, 6 horas da manhã, e a esposa diz, tu não vai dormir não? Não vou não. Todo Deus está me revelando algo aqui. E ele nota um versículo aqui, puxa aqui. Ele diz, mas rapaz, ó, Deus soprou lá, Jesus soprou aqui. Ele associa os versículos, isso é o mestre. Aí ele vem, e ele tem uma facilidade tão grande que ele explana a Bíblia. E todo mundo fica de boca aberta. Rapaz! Uau! Como é dele? Uau! Porque existe uma unção sobre o mestre. Mas às vezes a pessoa tem a unção de mestre, mas ele precisa desenvolver. Aí ele quer operar, mas não desenvolve. Tem preguiça. Estão entendendo? A visão de Cristo era o quê? Aperfeiçoamento dos santos, ou seja, do corpo de Cristo, edificação. O mestre entra com o seu papel, o evangelista entra com o seu e o profeta entra com o seu. Estão entendendo? Lembre disso. Todos os ofícios, eles têm vista, eles operam nos seus dons, mas ele tem vista, primeiro lugar, a palavra de Deus. Amém. Ontem eu vinha com a percepção na unção de Emily, profética, chamei ela na frente e liberei umas palavras para a vida dela. Né? Sobre a unção profética. E houve confirmação e ela me falou depois. Como é que o profeta opera? Ele tem que estudar a palavra, ele tem que buscar, ele tem que se preparar? Tem, porque se Emily está aqui, vamos supor, e ela com a unção profeta, como uma profeta, ela está pregando a palavra aqui, ó, ensinando, ou a unção do mestre está acompanhando a vida dela, se não está, mas ela está pregando a palavra de alguma forma, ela vai ter que pregar, está pregando, e ela... Lembra que o apóstolo Paulo disse a Timóteo? O que foi que o apóstolo Paulo disse a Timóteo? Ele disse assim, cuida do dom que você recebeu. Cuida, desperte o dom que você recebeu. Não deixe ele adormecer. Vou fechar, viu, para não ficar cansativo. Aí está aqui, ela está pregando. Mas ela sabe, algo ardente dela. Ela tem unção profética. Ela só não sabia como usar, como agir, porque ela não sabia, ela nunca aprendeu, não teve ninguém para ensinar. Estão entendendo? Mas ela sabe, ela tem uma percepção quando alguém está passando por um problema, quando vem a inspiração para ela liberar uma palavra profética sobre a vida de alguém, e ela pegou 8 horas e ela vai despertar o dom. Meia hora eu vou pregar a palavra. Termina 9, a gente tem que respeitar. Meia hora eu vou pregar a palavra. E ela prega. E prega. Com meia hora ela fecha a Bíblia. Aí ela vai operar no dom. Ela não está sabendo de nada. É unção profética. Está sabendo nada. Ela está aqui. Fica de pé, igreja. A igreja fica de pé. E ela, pela fé, ela diz, vamos adorar a Deus. E começa. E ela fica cantará. E ela fecha os olhos e fica assim. Fica suave. De repente, vem a primeira revelação. Igual aconteceu lá em São José. Por que acontece comigo? Porque apóstolo sempre, às vezes, opera em cada coisa, ao mesmo um pouco em cada coisa. Porque a função do apóstolo é fundamentar a igreja e depois levantar o pastor, para o pastor arrebanhar. Estão entendendo? Minha função é estar de olho quem vai ser o pastor aqui, para ele arrebanhar. E eu, como apóstolo, supervisionar. Estão entendendo? E ela está aqui, ó. Ontem eu estava lá e fechei os olhos e comecei. Eu senti que Deus queria operar na unção profética. Quando eu fechei o olho, eu vi uma senhora, vi uma pessoa com problema nos 2 joelhos. Aí eu não fui de imediato. Calma, muita paciência nessa hora.
Porque o fato de eu, às vezes, errar numa revelação, não significa que eu não sou profeta. Tipo, no Antigo Testamento, tinha que acertar 100%, ou então era um falso profeta. Irmão, aquela unção de profeta naquela época era diferente. Era uma unção profética, qualificação diferente, porque não tinha pessoas nascidas de novo. Então era uma responsabilidade grande. Porque as pessoas não eram nascidas de novo, não tinham o Espírito Santo dentro delas, elas não ouviam a Deus no Espírito como nós ouvimos hoje. Então elas tinham que ir até o profeta. E aí, profeta, eu vou casar com quem? Aí no Antigo Testamento, a sua é aquela, da tribo de não sei quem. Aí eles seguiam. Para você ver, Saul, o pai dele perdeu a jumenta, e ele foi atrás do profeta para adivinhar onde estava a jumenta, irmão. Hoje nós não faz isso, irmão. Por isso que não é bíblico, irmão. A gente tá tentando a sorte, como antigamente a gente fazia assim. Eu falo comigo, irmão, eu sou tentado, esse dia eu fiz isso. Mas isso é errado. Vamos ver, Senhor. Não, acho nessa não. De novo, Jesus, fala. Porque a gente tem que entender. Deus às vezes fala, irmão. Não vou generalizar, ele fala às vezes. Pela inocência nossa. Mas o crescimento de Deus, a ideia de Deus é que eu comece a ouvir o Espírito. Se eu sou nascido de novo, eu tenho o Espírito Santo. Então ele fala aqui dentro. E ele quer que eu entenda o que ele está falando para mim. Que é isso que significa que eu estou crescendo. Amém? Aí o profeta está lá, vamos supor, ele está aqui. Aí sim, quando eu vi, né? Eu disse, irmãos, aqui tem uma pessoa com problema no joelho. Deus tinha me mostrado que era 2 joelhos, mas eu não apressei não, irmão. Eu vou usar a sabedoria que Deus me deu. Foi na junta. Então, se viesse alguém com um joelho só, eu ia orar, claro. Eu ia exercer a fé para ela, não sou besta, para ela receber a cura. Não é? Aí, imediatamente, eu não disse que era 2 não, mas eu sabia dentro de mim que era 2. Quando a velhinha se levantou, eu disse, graças a Deus. Brincadeira, eu não disse isso não, mas a gente fica feliz, né? Deu certo. Deu certo não, foi a revelação confirmada. Porque foi confirmada a revelação, né? Aí quando ela se levantou, faltava outra etapa para a confirmação da revelação. Aí eu vou com habilidades. Até chegar um nível na minha vida que eu vou dizer, já tenho certeza. Aí quando ela se levantou assim, eu disse, irmã, é num joelho só? A velhinha disse, é nos 2. Pô, glória! Tira e queda. Aí eu fui e orei por ela. Amém? Então, lembra, o mestre, ele tá aquela ansiedade. O profeta, ele sabe, ele opera em essas revelações, ele tem esse prazer, esse gosto, é o que desperta dentro dele. E ele está aqui, ele vai cumprir seu ministério. Está aqui, vamos supor, alguém tem essa unção profética, ela começa a ser levantada para operar, para edificar o corpo. E eu começo a dar espaço para ela. Às vezes que ela tem que pregar, ela vai, prega, e ela vai separar o tempo. E agora ela vai fechar os olhos. Ou não precisa fechar, não sei. Eu digo assim só para dizer. Não é obrigado, não é regra não. Ela está aqui, esperando o que Deus vai falar. Irmão, é incrível, irmão. É sério. Às vezes Deus diz, chame fulano. Eu digo, para quê, Senhor? Eu não sei o que é que eu vou dizer. Chame. Deus mandou chamar a irmã que cedeu o prédio. Eu digo, meu Deus, e eu vou dizer o quê? Eu não sabia o que é que eu ia dizer. Mas Deus... Aí eu disse, eu não vou chamar não. Porque isso é questão de segundo. É eu lutando com Deus, sabe? Questão de segundo. É rápido demais. Aí vem a cobrança. Chame! Aí eu, irmã, chega. Aí ela foi buscar ela lá e eu comecei. Você dá o primeiro passo. Aí começa a vir a revelação. Você vai falando aquilo que está no seu espírito. Sua mente não entende. Mas por que eu disse isso? Não quero entender, irmão. Deus sabe o que está fazendo. Mas eu queria saber por que eu disse isso. Não, irmão, você não precisa saber. Quem vai saber é ela. Não é para você, é para ela. Você é só um instrumento, irmão. Amém. Aí eu fico indignado com pessoas, irmão.
Uma vez, né? Denilson estava vindo para essa igreja. Vou contando situações para você aprender. Denilson estava vindo para essa igreja. Aí Denilson foi trabalhar com um irmão, sabe? Que já fez parte dessa igreja, tinha saído e tal. E esse irmão estava lá trabalhando, né? E esse irmão sabia que Denilson estava vindo para a igreja. E Denilson gostando da igreja. E ele enciumado, né? Ele era de outra congregação. Aí eles trabalhando lá no duro lá. O irmão, não sei se ele soltou a enxada ou foi a pá, não me lembro direito não. Denilson sabe da história. Aí ele começou a se você for para lá, você vai morrer. Você vai morrer se você tomar essa decisão. Aí Denilson, rapaz, Denilson, eu não vou para nenhuma mais. Olha o diabo como trabalha. O cara envolve sentimento, irmão, para liberar uma profecia. Aí para completar, falou em línguas. Aí o cabo que é besta, ele falou em língua, isso é verdade. Inocência, irmão. Porque pode olhar se a maioria não faz, quando está lá, para dizer que está sendo usado por Deus. Aí começa, eis que te digo. Aí o cabo acredita porque ele falou em língua. Meu Deus. Aí Deus vai e diz, vai lá na casa de Denilson. Comigo. Aí eu fui até na casa de Jéssica. Não sei se Jéssica lembra desse dia. E eu lá comecei a dizer, olha, o diabo criou uma situação assim, para te tirar da direção de Deus. Por isso que Denilson está aqui até hoje. Porque veio uma revelação. Não é? Diego, você não são profética, viu? Porque Deus me usa na unção profética. Apesar de eu ter a unção apostólica, mas como eu disse, o apóstolo, Deus usa ele muito em muitos meios. Não significa que ele é profeta, que ele é pastor. Mas o apóstolo, ele supra a necessidade do momento. Por exemplo, se a igreja não tem profeta, se não tem pastor, quem está lá? O apóstolo, irmão. O apóstolo é evangelista, é pastor, é profeta, ele aconselha, ele é tudo. Até ele levantar pela percepção de Deus os homens de Deus e colocar cada ferramenta em seu lugar. Profeta, agora é tu. Mestre, agora é tu. Fulano, agora é tu. Agora é tu. E ele viu, e ele fica, o apóstolo fica só assim, a igreja está bonita. Está chegando a hora de eu ir para outro canto agora. A igreja está lá em andamento. A ligação paternal, apostólica. E o apóstolo já está no outro lugar, edificando outra igreja, outros povos, outras nações, outras línguas. É bonito, irmão, o corpo de Cristo. Um dia eu estava lá na igreja, né? E Diego lá sentado. Diego estava lá sentado, né? Estava começando a ir para a igreja. E de repente eu olho para Diego assim. Deus me mostrou. A vida de Diego, futuro, profeta, às vezes Deus mostra algo concernente. Presente, passado ou futuro. São palavras que diz lá em Coríntios, palavra de conhecimento e sabedoria. Depois nós vamos estudar isso. Pra vocês entenderem. Quando ler a Bíblia, rapaz, olha. E Deus mostrou uma palavra de sabedoria, algo concernente ao futuro. Que sabedoria era essa? Era a sabedoria de Roberto? De Deus. Em um pouco de espaço, pequeno, aquela sabedoria de Deus divina entra no meu espírito, reflete e eu consigo ver o futuro. É rápido, é coisa rápida. E eu vi Diego morto num caixão, um diabo matando ele. Disse, se eu não me engano, eu disse até a idade. Não foi? Irmão, edificou o corpo de Cristo. Diego, nesse mesmo dia, se eu não me engano, tu recebeu a unção, se eu não me engano. Se eu não me engano, não estou lembrado, não, nesse mesmo dia. Tu saiu se tremendo, teve um dia que saiu, não foi? Tremendo e chorando. Edificou o corpo de Cristo. Se aquela palavra não viesse, você sabe se ele estava aqui hoje? Então edificou, despertou e ele permaneceu firme. Estão entendendo como é bonito o agir de Deus? Amém. Então cada coisa no seu lugar. Então
Se você tem esse desejo, se é mestre, está estudando, continue. Até o apóstolo começar a ver a luz resplandecer, ele vai te usar mais. Ele vai usar, porque ele precisa disso. Se é profeta, pregue. E fique esperando, divida o tempo e comece a operar na unção profética. Por quê? Às vezes a gente critica, tem gente que só vai para a igreja porque é para ouvir aquelas profecias lá, revelação. Que venha para isso. É para isso que precisa do profeta. Imagine quando eu disser, a profeta Raquel vai pregar quinta-feira. E Raquel, todo mundo já está na expectativa. Quando ela prega, vai ter aquele momento da revelação. Eu quero ir para aquele momentinho da revelação. Mas ao mesmo tempo que ele vem para o momento da revelação, ele ouve a palavra. E ela começa aqui, prega, e depois ela começa, fecha o olho e ela começa. Tô sentindo. Já eu vou dizer, e o povo da expectativa. Olha, eu vou dizer, tem coisa grande aqui, gente. E o povo, tudo em lá, o glória, o culto gostoso. Esquece da palavra, esquece do louvor, esquece de tudo. Só gosta daquele momento. É isso que vai fazer a igreja crescer. Quando os 5 ofícios estiver operando dentro da igreja. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem aprendeu muito hoje? Glória a Deus. Vai para o teclado ali, se quiser louvar o hino, irmão. Vamos louvar o hino para nós ir cheio do